Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo eu quero mostrar para vocês o processo aqui de acabamento, né, de refinamento desse trabalho, tá? No vídeo anterior vocês viram como. Se você não viu, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo ou aqui no card para você estar conferindo o vídeo de modelagem, do processo de modelagem desse trabalho aqui, tá bom? E hoje nós vamos fazer o refinamento dele, que é o lixamento, fazer a raspagem, tirar o excesso de massa, né? Já deixe o seu gostei. Compartilhe com as pessoas aí que você acha que se interessa por esse trabalho. Deixe o seu comentário aqui abaixo também do que você achar desse vídeo, tá bom? Dessa forma você vai estar me ajudando muito aqui no YouTube, tá? A levar esse conteúdo a mais pessoas que se interessam por esse tipo de trabalho, tá bom? Então me ajudem que eu ajudo vocês. Então aqui eu quero mostrar para vocês o processo de acabamento, né? Porque esse processo de modelagem é só uma das etapas, né? Depois tem um lixamento, né? Você vai lixar e tal. Eu quero deixar aqui uma dica para vocês concernente a esse trabalho aqui, tá bom? Olha só. Então, vocês podem observar que abaixo da modelagem tem uma espessura de massa muito grossa, né? Por quê? Porque essa espessura aqui, ela serve para, em muitos casos, para sustentar o volume de massa aqui, tá bom? O volume de massa. Aí, quando a massa seca ou ela está em processo de secagem, você pode utilizar essas ferramentas aqui, né, para tirar o excesso, esse excesso mais grosso aqui de massa, entendeu? Onde você vai refinando esse trabalho aqui. Então é o que eu vou fazer aqui e mostrar para vocês. Vou estar lixando aqui também esse fruto, tá? Então todo acabamento na arte, no trabalho em relevo, ele segue esse mesmo princípio, tá bom? Então tem muitos trabalhos que não necessita, né, vai variar muito de fazer esses acabamentos assim, ou lixar, tá bom? Então na folha, como vocês podem observar, a folha ela tem assim aquela textura, né, aquele textura assim mais áspera, né? Eu poderia deixar o efeito dela como está aqui, ó. Mas se você achar interessante lixar, você pode deixar bem polidinho, lixado, tá bom? Nesse caso aqui, eu só vou raspar aqui embaixo e vou lixar a questão do fruto aqui, tá bom? O talo também não necessita você tá lixando também o talo, porque o talo de um galho, ele é assim mesmo, né? Tem esses efeitos aqui, essa textura tal, ele não é lisinho, né? Não é lisinho, ele é como se fosse a casca aqui da árvore, né? Então nós vamos fazer aqui esse processo. Eu vou utilizar aqui algumas ferramentas, como esse formãozinho aqui, tá? Você encontra aí no Mercado Livre o kit desses formões, tá? E você pode estar adquirindo no Mercado Livre. Tem vários outros. Eu vou tentar encontrar aqui outra ferramenta. Tem essas aqui também, as chamadas de goivas, né? Já expliquei em um vídeo aí. Vou deixar aqui abaixo na descrição o vídeo sobre onde eu falo acerca das ferramentas, tá bom? Então para isso eu vou utilizar também um pincel para poder estar fazendo a limpeza do nosso trabalho. Você vai raspando e vai fazendo a limpeza, vai tirando para ver o resultado, entendeu? Deixa eu encontrar aqui um pincel que eu possa utilizar. Eu vou utilizar esse pincel aqui, ó, que ele é mais estreitinho, que ele cabe aqui nessas fissuras aqui mais embaixo, tá bom? Então aqui eu vou sempre observando as partes onde ela está mais salientada, onde tem um cantinho que precisa ser consertado, né? Onde a massa ficou assim desregular, eu vou raspando com a ferramenta, né? Deixando mais natural. Então essa massa aqui, ela tem o seu benefício, né? Ela tem a sua vantagem, na verdade. Porque ela é uma massa mole de estar lidando com ela, ó, tá bom? Essa massa aqui é a massa corrida com gesso, tá bom? Com gesso. Vocês podem observar que ela foi feita apenas em cima do isopor aqui, ó. E essa massa gruda muito bem no isopor, ela gruda muito bem. Se você for tentar arrancar aqui, ela arranca um pedaço do isopor. Entendeu? Só para vocês terem uma noção. Então vocês podem estar fazendo um trabalho diretamente em uma peça de isopor. Depois você pode emassar aqui, ó, cobrir essa área todinha, tá bom? E deixar um quadrozinho bonitinho, bem alinhado, tá? Depois eu posso fazer isso aqui,
nesse trabalho. Mas primeiramente eu vou fazer esse acabamento aqui nela primeiro, tá? Aí depois eu venho aplicando uma demão de massa, pode ser massa corrida aqui mesmo, tá bom? Para cobrir toda essa área aqui do isopor. Aqui quebrou um cantinho aqui, mas a gente pode preencher, tá? E você pode estar fazendo um belo quadro em uma peça de isopor, tá? Então eu vou aqui utilizar esse formão para poder raspar aqui embaixo, ó, com muito cuidado. Você vai raspando, porque o isopor ele é molinho, você pode furar ele com facilidade. Então você tem que procurar um jeitinho de fazer esse trabalho sem correr o risco de furar, pressionar e rasgar o isopor, tá? Aqui, porque aqui eu aconselhava é que você faça esse trabalho quando a massa esteja ainda no processo de secagem, ou seja, quando você pode utilizar uma ferramenta com facilidade, só apenas raspando aqui, ó, sem utilizar força, você vai tirando o excesso de massa. Nesse caso aqui eu não esperei esse processo e acabou secando, e aqui eu vou ter que ter um pouquinho mais de cuidado para poder tirar esse excesso de massa aqui, tá? Então você procura um jeito em que a peça fique apoiada para poder estar fazendo essa raspagem, tá? Então eu tô com a peça apoiada aqui em cima, né, dessa cerâmica. Como a massa ela tá um pouco dura, eu tenho que firmar ela aqui, tá? E com jeitinho ir escavando, né? Escavando, tirando o excesso de massa de baixo, tá? Porque só assim você vai ter mais precisão na hora de fazer essa raspagem, né? Que é um processo de raspagem você tá fazendo aqui de baixo, tá bom? Ó, passa o pincel, tira para ver como é que tá, certo? Ó. Ó. A vantagem dessa massa é porque ela é fácil de estar raspando, ela é molinha. Se eu fosse utilizar só o gesso aqui puro, ele ficaria muito duro, né, para fazer esse processo aqui. Porque o gesso ele é muito concentrado, né? Quando você faz uma massa só dele, quando ela seca, ela fica muito dura. O gesso que eu uso aqui, o gesso industrial, né? Você pode estar utilizando, testando outro gesso aí que você encontrar, fazer o teste, né? Mas esse gesso aqui, ele fica muito duro. Tá bom? Então aqui você vai raspando, vai deixando essa área aqui mais fina, tá bom? Eu pego assim, bato um pouco para poder descer a massa, né? Olha como tá ficando mais fina, né? A folha aqui, entendeu? Você vai tirando esse excesso aqui de baixo, ela vai dando esse efeito aqui, como se estivesse realmente suspensa aqui, né? Aqui embaixo eu vou ter que tirar o excesso também por baixo aqui, tá? Então eu vejo onde até essa ferramenta pode alcançar, eu vejo onde ela não dá mais para utilizar, eu pego uma menor, tá? E vou escavando aqui, né? Refinando esse trabalho, tirando o excesso. É um trabalho minucioso, mas quando você termina ou conclui com paciência, você sente um prazer enorme, né? Quando você conclui, porque é satisfatório, né? Quando você vê o resultado final, tá? Bom, aqui eu não vou tirar mais, né? Aqui já tá bom. Aqui apareceu um pouco da tela que eu coloquei. Eu vou só cortar aqui com o estilete, que ficou aqui, não sei se dá para vocês verem. Ó, apareceu aqui a telinha que eu coloquei. E eu vou ter que cortar com o estilete, tá? As pontas aqui da fita telada que ficou aqui, né? Se dá para vocês verem, ó. Eu vou tentar cortar ela aqui. Então aqui eu tentei cortar com estilete e não deu certo, porque essas pontinhas elas estão soltinhas e nessa posição não deu certo. Eu estou utilizando essa tesourinha só para aparar essas pontinhas aqui, ó. É da fita telada, né? Ó, ela fica aqui pontudinha, né? Ela apareceu aqui. Isso são coisas que podem surgir no seu trabalho. Você pode estar utilizando uma fita dessa e na fase do acabamento surgir essas arestas assim, essas pontas. E você tem que
você tem que resolver, né? Ela não pode ficar assim pra fora. Ó. Aqui já cortei, ó. Entendeu? Cortado. Aí aqui eu venho só com um pouquinho de massa e tampo aquela brechinha ali. Aí aqui do outro lado é a mesma coisa, né? Você vai tirando o excesso aqui, ó. Raspando. Sempre utilizando um jeito de manusear a ferramenta para que ela não danifique seu trabalho, né? Para você não exercer muita força aqui e danificar seu trabalho. Você tem que ter um jeitinho de estar lidando com ela, trabalhando ali, para poder tirar esse excesso de massa, né? Então aqui, ó, eu vou tirando esse excesso, ela vai dando profundidade, vai dando realismo para o nosso trabalho. Essa folha ela vai ficar mais suspensa, né? Vai dar um ar de realismo maior. Mais fino aqui, e dá esse ar de realismo, né, ao nosso trabalho. Depois aqui por baixo você pode estar passando a lixa, né, para deixar mais lisa aqui essa área, tá bom? Então a lixa que eu vou estar utilizando aqui é a lixa 120, tá? Ó, o número 120. Eu posso estar passando nela aqui essa numeração. Depois, se você quiser algo mais polido, mais lixado, você pode estar utilizando uma lixa mais fina ainda, uma 200, 250, tá bom? Ó, vou lixando aqui porque ele tá com essas marcas aqui do pincel, ó, tá vendo aqui, ó? Que foi quando for alisar a massa com o pincel, ela fica essas marcas aqui. Aí você vai lixando para tirar essas marcações. Ó. Uso o pincel aqui para tirar o excesso. Ela já fica mais lisinha, tá bom? Você pode observar que a massa ela tem essas pequenas ondulações aqui, ó, umas baixas, né? Isso que você pode tirar ou só no lixamento, ou você pode utilizar um pouquinho de massa corrida e tapando essas fissuras aqui para te não ficar lixando demais, tá? Facilitar aí no processo de lixamento. Se a massa estiver mole o suficiente assim, for macia, boa para lixar, você pode só utilizar a lixa mesmo, que ela fica lisinha também, né? Mas se tiver se a massa estiver muito desregular, com muitos buraquinhos, é melhor você tapar com massa corrida e depois vir com a lixa, né? Depois de secar, você vem com a lixa lixando, né? É o lixo, a área que eu quero que fique mais lisinha. Aí depois eu passo o pincel para ver se está corrigido, né? Aquele ponto ali, ó. Ó, vocês podem observar, ó, como estava e como está agora, ó. Tá? Eu não vou deixar 100% polidinho, não.
Todo fruto tem suas irregularidades e tal. Eu vou deixar como se fosse algo assim, tá bom? Mas essa textura aqui, ó, esses traços de pincel tem que ser tirado, tá bom? O gesso, ele sempre vai deixar esses furinhos aqui, sempre. Quando você for modelar, sempre vai acontecer de ter uns furinhos. Que furinhos são esses? Ó, esses furinhos geralmente, ó, tá observando aí? Geralmente são de pedrinhas que surgem na massa. Aí quando você vai lixar, ela sai do lugar e fica aí, ó, os buraquinhos. Para corrigir isso aqui, você tem que passar a massa corrida, tá? Eu vou passar a massa corrida aqui só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Bom? Bom, aqui você vai fazer o seguinte, para corrigir esses buraquinhos aqui, para corrigir você vai fazer o seguinte, pega um pouquinho de água, um pincelzinho bem macio, olha só, molha ele na água aqui e você molha na região onde estão os buraquinhos, né? Molha aqui na região. E agora, depois de molhado aqui, você pega a massa corrida, ó, massa corrida molinha aqui, ó, massa corrida. Com o pincel você, ó, passa aqui na região, ó, passa aqui na área que você deseja que seja corrigida, né? Ó, passar aqui também nessa parte mais profunda aqui. Ó, viu que a lixa não vai tirar aquele erro, né? Aqueles buraquinhos. Você tapa ela com massa corrida. Depois espera secar e vem lixando novamente, entendeu? Olha só, passei aqui, depois vou lixar, vai ficar bonitinho e os buraquinhos vão desaparecer. Limpou aqui, ó, o pincel no copinho, tá? Guarda ele aqui para um canto. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a massa corrida aqui e esperar toda essa massa secar. Depois eu venho concluindo aqui, lixando essa parte final aqui, tá? Então, vou já passar aqui a massa corrida. Vou aproveitar essa massa que eu já tenho aqui, ó. Posso fazer aqui como se fosse uma texturazinha aqui, ó, no isopor. O isopor vai ficar bem mais firme. Depois que essa massa secar aqui, ele vai ficar bem mais firme, né? E como só o isopor assim, ele fica assim meio que flexível no quadro. Você pode aplicar assim, deixar assim bem lisinho, ó. Depois, se você quiser lixar, você pode deixar essa superfície aqui bem lisinha, lixando depois. Se não quiser assim algo mais texturizado, né? Tipo isso, ó. Dá umas batidinhas assim. Aí vem suavemente com a espátula passando por cima assim, ó. Ela já fica um outro efeito, né? Então, pessoal, aqui a peça já deu uma murchada aqui, né? Essa massa que eu passei no fundo aqui, ó, ela já tá mais durinha, não tá seca por completo, mas aqui, né,
onde eu passei no fruto, já tá seco. Aí eu venho passando aqui a lixa, a mesma lixa que eu estava utilizando antes, e eu venho lixando, ó, em sentido rotativo aqui. Eu tô rodando aqui, ó, nesse sentido, ó. E aqui eu vou lixando, vocês vão observar que os furinhos já não vão estar mais visível, né? Eu aconselho vocês utilizarem uma lixa mais fina quando vocês aplicarem a massa corrida, para tapar esses buracos. Você passa uma lixa mais fininha, porque a lixa grossa, ela pode tirar a massa, pode tirar muito a massa, né, e deixar outros furos, né, a lixa mais grossa, né. Então você pode utilizar uma lixa mais fina. Essa aqui é uma lixa 300, né, bem fininha mesmo, e você pode estar passando na superfície aí da sua modelagem, tá? Esqueci de passar massa aqui embaixo. Ó, você vem com a espátulazinha, pega um pouquinho de massa e passa aqui embaixo, onde tem esses defeitos aqui, ó. Pega a massa, passa ali embaixo, tampa o buraquinho. Depois você vem, quando secar, passa uma lixinha aqui, ó, que ele fica perfeito. Pode vir com um pincel também, molhado na água. E aí você aplica aqui, ó, passa aqui por baixo, tá? Ele já fica ali bonitinho no lugar, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu venho com mais vídeos, trazendo mais dicas aí para vocês concernente à arte em relevo, tá? Essa bela arte, essa bela técnica, né, que é novidade aqui no nosso país. Eu venho trazendo aí essa novidade lá de fora. A gente não encontra esse tipo de conteúdo na internet, aqui no YouTube não encontra, brasileiro não. Então valorizem aí meu trabalho, tá bom? Essas informações que eu tenho trazido para vocês. Então se inscreva no canal, deixe seu comentário, curte, comenta, tá? Compartilha. Dessa forma você vai estar trazendo engajamento para o meu trabalho, e outras pessoas podem estar conhecendo essa técnica, tá bom? No meu trabalho. Então, fico muito grato e até o próximo vídeo, tá?